Olá, dando sequência à série de entrevistas com os 6 candidatos a prefeito de São José dos Campos, o convidado de hoje é o candidato Felício Ramute, do PSDB. Felício, muito obrigado pela presença. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que o eleitor José deve confiar no senhor para governar a segunda cidade mais populosa do interior paulista? Eu que quero agradecer a oportunidade. Minha história de vida, na verdade, naturalmente me trouxe até aqui. Eu, com 17 anos, assumi um pequeno comércio da família aqui em São José dos Campos, né? Então sou um comerciante com dedicação, esforço, ajuda de Deus e aquilo que São José me ofereceu. A gente pôde transformar aquela pequena lojinha, eu e meu irmão, onde a gente dormia por 2 anos e meio, numa grande empresa de comércio no ramo de madeiras, uma das maiores hoje do país. Com 23 anos de idade, eu conheci um partido político. Fui convidado por um marceneiro, que era meu cliente, para conhecer um partido político. E eu fui ao PSDB. Lá tinha um cidadão alto, cabelo meio bagunçado, um zoclão, um desconhecido, na época, que era o Emanuel Fernandes, e ali ele dizia que era possível fazer política de um jeito diferente, com respeito ao dinheiro público e respeito às pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Eu então me juntei naquele grupo com 23 anos de idade. E a partir daí eu pude acompanhar na prática o que o Emanuel falava na teoria. Me tornei um empreendedor, ouvindo ele falar de empreendedorismo, lá em 1992, e vi a transformação que a cidade teve com os governos do Emanuel e com os governos do Cury. Também, paralelo a isso, eu aqui construí minha vida. Eu fiz meus amigos, conheci minha esposa, sou casado, tenho 47 anos, sou administrador de empresas e tenho pós-graduação em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Mas a minha maior pós-graduação, eu costumo dizer, foi o balcão da lojinha e o período que eu pude colaborar com a cidade trabalhando com o Eduardo Cury. O Emanuel me convidou para trabalhar no governo dele, eu não pude aceitar, e o Eduardo Cury me convidou e eu tive a oportunidade então de ser presidente da Urban, secretário de transporte e depois trabalhar diretamente no gabinete dele, cuidando dos maiores projetos. Então a minha história faz com que a minha história, os meus apoios, aquilo que eu construí na minha vida profissional, pessoal e política, faz com que, ao meu ver, as pessoas possam confiar. Para que a gente possa confiar numa pessoa, é necessário a gente analisar a história de vida dessa pessoa. E acho que a minha história de vida me habilita a obter a confiança da população de São José. Certo. Candidato, São José, o país atravessa uma grave crise econômica. Nos últimos 3 anos, se eu não me engano, mais de 20 mil postos de trabalho foram fechados somente aqui em São José. Como atrair novas indústrias para São José em pleno período de recesso econômico? Tem toda a razão. São José não fez a lição de casa. O país inteiro vive uma crise. Eu conheço outras cidades como Jundiaí, Campinas e poderia citar a Pinda, pertinho da gente. Essas cidades sofreram muito menos com a crise. São José não fez, de fato, a lição de casa ao longo desses 3 anos e meio. Então, como o prefeito pode fazer para minimizar isso? Essas são as nossas propostas para atrair renda e emprego para a cidade. Então, a primeira é colocar o dedo na ferida, é falar sobre o Sindicato dos Metalúrgicos. Teve uma política danosa para a nossa cidade. Seria uma das perguntas. Também é. Então, teve uma política danosa para a nossa cidade, não só a cidade perdeu muitos empregos, como deixou de atrair grandes indústrias. Como prefeito, eu vou colocar o dedo na ferida, vou catalisar esse processo junto com as empresas para a gente oferecer uma alternativa para a questão sindical. Isso eu vou fazer com bastante vontade e força, utilizando do poder político do prefeito. Mais do que isso, eu costumo dizer que como você faz governo, como você faz campanha, você governa. Eu já visitei indústrias do setor e todas elas também apontam esse grande problema. O problema maior do Sindicato dos Metalúrgicos é utilizar do sindicato para fazer política partidária e não política para a cidade do ponto de vista de emprego, renda e trabalho. Esse é o principal erro, né? E a gente precisa mudar isso, oferecer uma alternativa para a cidade. Posso até não ser bem sucedido. Ao final desse processo, a gente não conseguir, junto com a sociedade, oferecer essa opção. Mas a gente não pode deixar de se esforçar para tentar. Eu, como prefeito, vou catalisar esse processo, mas, se você me permitir, falei bastante sobre a questão do sindicato. Nós temos, então, agora uma nova lei de incentivo. Nós tínhamos preparado uma lei lá em 2012, na época do Cury, e essa lei precisa ser adaptada. Com quais objetivos? Essa lei vai compartilhar com os empresários parte daquele ICMS que eles trouxeram para a cidade. Por exemplo, eu estive visitando uma empresa que quer trazer uma fundição de alumínio para a cidade. São 300 milhões de faturamento.
mais ou menos 1,2% de ICMS ficaria para a cidade. Então a gente pode, parte desse dinheiro pode retornar para a própria empresa, ou até em benefícios fiscais ou até em obras. Por exemplo, essa empresa especificamente precisa de uma rotatória de acesso ali na Dutra. É um investimento que a cidade pode fazer em contrapartida para esse ICMS. Sempre a lei de incentivo tem que pensar no imposto que a empresa vai pagar aqui e nos empregos que ela vai gerar. Fazer um cruzamento disso e oferecer benefício direto de volta para a empresa. Então, a lei de incentivo é fundamental. Outra coisa para os jovens que a gente quer fazer é criar um projeto de startups e economia criativa nos antigos galpões da Tecelagem Paraíba. O governo do estado nos cedeu e a gente precisa ocupar aquilo e ali a gente consegue oferecer uma nova alternativa para os jovens desse novo jeito de fazer empresa, né? De forma colaborativa. Então a gente quer também investir nisso. A lei de zoneamento, né? Nós não podemos deixar de falar. A lei de zoneamento precisa ter algumas alterações pontuais para poder atrair novas empresas. E então vai ser importante, por exemplo, também incentivar a construção de condomínios industriais e de serviços. Então a lei de zoneamento permite isso. Basicamente, né, de forma resumida, é o que a gente pretende fazer para atrair novos investimentos para a cidade. Sobre a arena municipal, como que o senhor está vendo essa situação da arena municipal, né? Então, a arena municipal é uma obra que a obra parada é sempre a obra que custa mais cara, né? Essa obra foi parada faz tempo. Ela foi parada neste governo porque nós fizemos uma denúncia contra aquele maior escândalo da história de São José, que foi o kit escolar. E como, vamos dizer assim... Buscaram uma retaliação. Sim, eu não tenho dúvida disso. Isso eu não tenho dúvida. Eles entraram na justiça, parando a obra, a população pagando por essa picuinha política, vamos dizer assim. A obra parou, a empresa continua dentro da obra, vai cobrar todo esse período parado de nós, cidadãos joseenses. Né? A única coisa que nós fizemos foi, nada foi provado do suposto superfaturamento, falta de que não entregou coisa, que era o que se alegava. Né? O processo está terminando, espero que termine logo, para que a gente possa retomar essa obra. Nesta obra especificamente, o prefeito Eduardo Cury, junto com o Theo, que era o secretário de transporte, e a Flávia Pitombo, entraram com uma ação contra o Carlinhos. Caso a obra retome e o prejuízo do período que ela ficou parada... Vai responsabilizar o prefeito. Vai responsabilizar o prefeito. Não sei se ele vai ter dinheiro para pagar, mas vai ser responsabilizado por isso. Então, o que não pode acontecer é a obra parada. Esse exemplo da Arena é um exemplo. O prefeito agora tem feito algumas obras que eu não acredito que sejam entregues até o final do mandato dele. A gente não pode parar a obra e acabar custando mais caro para a sociedade. Já que nós estamos falando desse tema, agora a Folha de São Paulo publicou um índice de eficiência, né, na gestão pública. E São José está lá embaixo nesse índice, dentro de 5 mil cidades no Brasil inteiro, está em 2.800. Então a gente tem que tomar cuidado para investir bem o dinheiro. Eu vou concluir as obras feitas pelo prefeito, mesmo que não sejam obras que eu considere prioritárias. Um exemplo é o Teatrão, onde ele está construindo um observatório astronômico, um centro de ciências. Eu não faria, mas já que ele começou, se a gente parar, vai ficar mais caro. E falando de obra, qual a sua opinião da 9 de julho? Então, É uma obra polêmica, né? A 9 de julho ali... Nós, como veículos de comunicação, percebemos uma grande discórdia da população com relação àquela obra da 9 de julho. Então, eu também, né? Os comerciantes ali têm sofrido, né? Com aquele acesso. Hoje o sofrimento maior é dos comerciantes. Durante a obra prejudicou a cidade inteira. Mas minha principal apontamento sobre aquela obra é em relação à falta de prioridade. Era uma obra que não tinha prioridade. Nós temos tantas coisas para fazer na cidade e gastamos 11 milhões com aquela obra. Ela começou com 8 milhões e meio, depois foi aditada em 25% por causa da correria que a tocha ia passar por ela, e aí tinha que trabalhar dia e noite e tal, então nós pagamos mais caro por causa da tocha, para a tocha passar e o prefeito poder entregar. Então, a primeira questão que eu falo é a questão da prioridade. Não era uma obra prioritária. São José precisava de muitas outras coisas. Falta papel higiênico nas escolas, falta de pirona nos postos de saúde. Fazer aquela obra foi totalmente fora de prioridade. Esse é o primeiro ponto. Agora a obra está concluída, ela prejudica muitos comerciantes, né? Ela segregou uma ciclovia, o que é bom, mas foi feita sem planejamento e, na minha opinião, sem prioridade. Certo. Candidato, a Prefeitura até com certa frequência divulga números favoráveis referentes à implantação dos corredores de ônibus, que as viagens de ônibus diminuíram, menos tempo de espera no ponto.
Qual a sua opinião sobre a implantação dos corredores como candidato, como motorista? Tá, o PT é especialista em divulgar números de acordo com o que eles querem. Então eu vou dar um exemplo prático e real. Avenida Ademar de Barros. Horrível. Não, e eles falam que diminuiu o tempo naquele corredor. O que eles não contam é que eles tiraram um ponto. Se você tirar um ponto, vai diminuir o tempo. Para fazer a conversão para a direita. Eles tiraram um dos pontos de ônibus. Na Avenida do Banhado, mesma coisa. Na Avenida São José, eles tiraram um dos pontos de ônibus. Então isso, automaticamente, já iria aumentar, diminuir o tempo da viagem. Mas os corredores da região central, nós vamos observar, medir e ver o resultado. Agora, tem um corredor específico que nós não podemos passar um dia com ele, que é o da Avenida dos Astronautas. Né? É o que liga lá com a Embraer. Esse vai ser uma das minhas primeiras obras. Ali nós vamos devolver para a cidade aquela faixa que fica ociosa durante boa parte do dia, porque é feita como corredor. E já de pronto eu posso te dizer, os outros corredores nós vamos mudar o horário. No horário, fora do horário de pico, nós vamos liberar para todo mundo usar. E no horário de pico, seu corredor. Até em São Paulo, que é da onde eles copiaram, o PT copia tudo, já é assim. E em São José, acho que eles esqueceram de... Na cartilha que vem do PT, eu acho que eles esqueceram de ver as últimas linhas e não fizeram isso. Então, a primeira medida é a questão do horário de pico, deixar os corredores exclusivos para o horário de pico. E a segunda, e paralelo a isso, no primeiro dia, astronautas, nós vamos acabar com aquele corredor de astronautas que não tem nenhum benefício e prejudica muito. E para o futuro, BRT ou VLT? Boa pergunta. Né? A resposta melhor é que a gente não pode deixar nenhum modal, nenhum tipo de transporte de fora. Né? Eu estive visitando o VLT lá da Baixada Santista, fui lá pessoalmente, até gravei no meu Facebook, que foi uma obra... Baixada é VLT, né? É VLT da Baixada. Santos, né? Isso, Santos São Vicente, né? Da Baixada Santista, foi uma obra junto com o Governo do Estado. Então a gente tem que procurar atrair o Governo do Estado, a gente hoje vive numa região metropolitana, tentar atrair algum investimento do Governo do Estado para viabilizar um VLT regional. Aí eu estou falando Jacareí, São José, Caçapava. Tentar trabalhar essas três cidades como região metropolitana, atraindo um recurso, já que o VLT custa muito caro. Né? O BRT seria um outro tipo de modal para que a gente pudesse complementar essa mobilidade. Agora já existe, só para complicar mais um pouquinho, existe até uma terceira opção. Qual? O VLP. Isso eu não conheço. Você sabia que vocês não conheciam? Isso, inclusive, eu devo visitar lá em São Bernardo, no corredor de São Bernardo, é o ônibus elétrico rodando nos corredores. Então você tem aí a questão do meio ambiente. É um trólebus modernizado. É um trólebus modernizado. São as canaletas, é o BRT, só que em vez de usar o combustível fóssil, né, o petróleo, ele usa o elétrico. Então a gente consegue o ganho ambiental do VLT sem o custo do VLT. E ao mesmo tempo, a mesma manutenção de ônibus. Que o grande problema que encarece o VLT é que a manutenção é específica, né? Para o trem é uma manutenção mais cara, mais específica. O VLP, que é a novidade, também pode ser. Eu vou dar eu vou visitar, a gente já conversou com a EMTU, né? Que é do governo do estado, que tem inclusive sua filial aqui, e devemos fazer uma visita também para esse corredor que já usa o que a gente chama de VLP. Legal. Para encerrar a mobilidade, Felício, acesso a Urbanova, só chega e sai por uma avenida. Opa! Caso eleito, o que você pode fazer para resolver esse pedido tão antigo dos moradores de lá? Temos uma... A Zona Oeste pede. Temos uma novidade. Opa, aí tá? sim, hein? Temos uma novidade. Uma novidade viável. Olha aí, Zona Oeste. Tá? Então, para a Zona Oeste, para Urbanova especificamente, eu vou falar de duas. Uma na área de segurança e a outra na área de mobilidade. Eu tenho tomado muito cuidado para prometer aquilo que é possível ser feito. Né? O que acontece com o atual governo é que prometeu demais e se afastou muito da população, porque agora não conseguiu cumprir e aí não consegue ir nos bairros, nas regiões. E o que eu quero fazer é justamente o contrário. Eu quero prometer aquilo que é possível e entregar mais. Como um bom comerciante, né? Vamos encantar o cliente, entregar mais do que a gente prometeu. Na questão da Urbanova, primeiro eu vou falar sobre segurança. Nós vamos implantar um portal, é uma novidade, né? É um portal tecnológico de segurança, com a leitura de placas lá naquela entrada da Urbanova, para que a gente possa acompanhar os carros que entram, os carros que saem, câmeras ali, é o nosso portal tecnológico de segurança. A gente vai implantar em algumas regiões da cidade. Na Urbanova nós vamos implantar. Vai ser fácil agora porque só tem uma via, depois com duas vai ser complicado. E aí agora vamos explicar qual é a solução
viável, né? Quando nós saímos do governo, em 2012, nós deixamos assinado com o governo do estado a implantação da via Jaguari. Que via é essa? Ela fica atrás da linha do trem, lá na região norte, onde passa Petibon, próximo dos novos condomínios da Urbanova, lá do fundo, vamos chamar assim, do fundo da Urbanova, perto da linha de trem, o Alphaville, o Paraty, né? Ali a gente tem a via Jaguari. Para quem não conhece, ali é onde a Petibon, ela passaria onde a Petibon, aí ela passa pelo Rio Paraíba e vai ali próximo do banhado e vai sair lá na Via Norte, ou seja, no centro da cidade, lá no trilho do trem da Via Norte, que é uma via que tem umas chácaras, não sei se vocês conhecem, é uma estradinha de terra. O governo do estado ia fazer 100% da obra no custo do governo do estado. A prefeitura só teria que desapropriar as áreas, assim como fizemos com a Tamoio, a ligação Embraer-Tamoios. O prefeito atual perdeu essa oportunidade e isso poderia ser feito. Isso ajudaria, então, a saída da Urbanova, uma nova saída, onde você conseguiria ligar já com a região central. Mas a outra novidade é que se a gente trouxer isso, e aí o ideal era mostrar através de um mapa, depois eu mostro para vocês, talvez vocês consigam colocar esse mapa no vídeo, você consegue ligar essa via Jaguari, já com essa obra do governo do estado, na Avenida Jockey Club, que é a avenida ali que passa na frente do Esplanada do Sol. Sei. Então ali você conseguiria dar uma nova saída, utilizando essa mesma via. O custo maior, obviamente, é da ponte que atravessaria o rio e o próprio governo do estado já estava disposto a fazer toda a obra. Por que o governo do estado queria fazer a obra? Justo para atrair mais receita, porque a Petibon seria uma das principais beneficiadas. São centenas de caminhões que saem da Petibon, né, à noite, andando por dentro de toda a região norte. Eles não iriam sair por lá, eles sairiam por essa nova via. E essa via também iria auxiliar, a gente poderia auxiliar a saída. Então é algo... Ia desafogar, na verdade. E é algo que pode ser feito. Então a via de Jaguari poderia seguir reto, que seria a via original, e encaixaria lá na via no centro da cidade, no início da Avenida São José, né, perto dos prédios da Argon, uns que já estão concluídos e outros que estão abandonados. E a gente consegue uma ligação, então, intermediária, ligando na Avenida Jockey Club, passando pela Esplanada do Sol e agora por essa nova ponte que acabaram de derrubar e fazer uma outra via, até que ficou razoável. O único problema ali é que com a via banhada aquilo vai ter que ser refeito. Fizeram mal feito, correria, aquilo tinha que já ser feito do tamanho necessário para quando passasse a via banhado. Como o senhor vê a via banhado, a situação das famílias que ainda moram lá no banhado? Então, a gente precisa deixar claro, a via banhado pode ser feita sem remover uma única família. Legal. O Parque do Banhado é que exige a remoção das famílias. O Parque do Banhado tem a verba da Revap, né, daquela obra da Revap, que era uma verba X e virou 10X, porque ela custou 10 vezes mais, né? Mas a gente teria essa verba para implantar no Parque do Banhado. Então, o Parque do Banhado tem a saída daquela comunidade tem como objetivo concluir o Parque do Banhado, né? Então, precisa, para o Parque do Banhado, retirar mais para a via Banhado, de fato, seria possível construí-la sem a remoção daquelas famílias. Sobre educação, Felício, qual é o seu plano para trabalhar com as creches em período integral, incluindo nutricionistas, atendentes, psicólogos? Como que você vê essa questão das creches aqui em São José? Então, a creche hoje, vamos lá, vamos falar da educação primeiro de inclusão. Certo. Né? Primeiro a gente tem que incluir, né? E incluir hoje, na questão de creche, a gente não incluiu ainda todos. Tem aí um déficit, eles falam de 6 mil vagas, mais ou menos. Isso. Nós temos os SECOIs, que foram criados no governo do PSDB, para atender, junto com entidades, o serviço de creches para a cidade, além das creches municipais. É possível, com os SECOIs, aumentar as vagas que eles já oferecem. Então, a gente consegue fazer mais 4 mil vagas sem precisar construir nada. Eu já conversei com de todos os SECOIs e é possível oferecer 4 mil creches. Eles têm um subsídio da prefeitura, onde eles recebem o valor da prefeitura. O valor está bem apertado, está bem defasado. A gente precisa melhorar esse valor para que eles possam assumir essa tarefa de atender mais 4 mil crianças para a creche. E terminar construindo o que falta para atender a todos, né, da primeira faixa de necessidade, né, até R$ 1.500, as famílias até R$ 1.500 de renda e que precisam da creche. Isso eu vou fazer, nós vamos zerar a vaga de creche. E isso, a boa notícia é que por causa da nossa taxa de natalidade,
a questão da creche, nós estamos chegando à solução final mesmo. Porque a taxa de natalidade está caindo, né? Então, sim, a gente já está solucionando, a gente construindo e criando estrutura, nós vamos para os próximos prefeitos já dar uma solução já em relação à questão da inclusão nas creches. Aí nós vamos começar a ter um outro problema, que são os idosos, né? Aí porque a nossa pirâmide está mudando, sim, mas é assim mesmo. O nosso processo de urbanização é recente, agora a gente precisa terminar de resolver a inclusão das creches, agora sempre criar vaga com qualidade. O atual governo criou vaga dividindo sala, pegando biblioteca e transformando em sala de aula. Isso a gente não pode fazer. As creches do nosso governo eram feitas com qualidade, a gente quer continuar fazendo com qualidade. Creche tem que ser em período integral. Já é período integral, mas esse governo criou algumas vagas de meio período. Sim. O ideal das creches tem que ser feito em período integral, porque a mãe vai trabalhar. Se você deixar meio período, não adianta nada para aquela mãe que vai trabalhar. Então ela tem que ser em período integral. Nossas creches são modelo. E a gente tem que continuar investindo com qualidade, fazer bem feito, do jeito certo, do jeito de São José. Esse é o jeito das creches. Da educação eu tenho mais algumas propostas, não sei se posso falar. À vontade. Então, na questão da educação, é fundamental a gente compartilhar os recursos. A estrutura da educação é uma das maiores estruturas da cidade e pouco utilizada, ociosa. Então, o nosso projeto chama Escola no Centro do Bairro. A gente quer transformar a escola no centro do bairro, fazendo com que ela esteja aberta para a comunidade. Por exemplo, eu fui visitar uma senhora que dá aula de crochê, de graça para as pessoas. E ela falou, poxa, se tivesse uma sala de aula disponível na escola, na noite, eu poderia dar minha aula lá, podia até ampliar o número de pessoas que eu faço aqui na minha casa, simples e tal. Então, aumentar a participação da comunidade na escola. Quadras, usar as quadras. Vou dar um outro exemplo, estive no Motorama, o pessoal me pediu lá no Motorama, Felício, nós precisamos de uma quadra coberta para as atividades esportivas da Secretaria de Esportes. Eu falei, não, peraí, acabei de passar, vi uma escola lá com uma quadra coberta maravilhosa. Ah, não, aquela lá nós não podemos usar. É da escola. É da escola. Então, um dos eixos do meu programa é compartilhar recursos. Na educação, a gente precisa compartilhar recursos e aí a gente atrai a comunidade para a escola. Consequentemente, você começa a ter a participação maior dos pais na escola, que isso faz toda a diferença para o resultado do aluno. Então, a gente quer fazer isso também, é o projeto principal. Depois disso, a gente tem a questão do segundo professor na alfabetização. É fundamental, isso ajuda o processo de alfabetização. Hoje, as nossas crianças, no segundo ano, já conseguem se alfabetizar, nós precisamos reforçar isso com o segundo professor. Na parte de inovação, também é uma novidade, a gente criar uma biblioteca digital, o Netflix dos livros para os alunos da rede pública, para que ele possa ter acesso à leitura de livros, independente dos livros que são oferecidos e dados pela rede pública, ele poder complementar. Aquele aluno que tem mais interesse de ler, ele pode utilizar aí uma biblioteca pública com acesso fácil, para que ele possa... Com acesso virtual. Os e-books, né? Mas disponibilizando isso para a gente poder compartilhar esses livros sem a pessoa precisar adquirir. Ele lê, no final, depois que ele terminar de ler, ele deixa de ter acesso àquele livro, vai ter acesso a um novo livro e assim vai. Utilizar de tecnologia para dar acesso ao livro. Certo. Felício, nós falamos aqui da Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários, aqui à nossa esquerda tem esse imenso terreno aqui, onde há uns 2 anos começou um movimento liderado pelo Dr. Osiris Silva sobre uma eventual instalação do World Trade Center aqui no Jardim Aquários. Qual a sua opinião sobre esse projeto? É viável? O Jardim Aquários é o melhor lugar, caso seja realmente implementado o World Trade Center aqui? Então, eu gostaria de tirar a marca da área. Né? Certo. Para mim, a marca World Trade Center é uma franquia. Né? Hoje é uma franquia. E ela... Para mim é uma marca importante, uma franquia importante, mas o que nós estamos falando é de como destinar esta área para a cidade. Né? Como a cidade vê a destinação dessa área. Então, deixando a marca World Trade Center de lado, essa área é uma área que, na minha opinião, precisa ser bem aproveitada. E bem aproveitada significa fazer com que os empreendimentos que aqui sejam sustentáveis do ponto de vista econômico, no tripé da sustentabilidade, né? Do ponto de vista econômico, ambiental, de geração de emprego e renda, e ao mesmo tempo ofereça soluções para a cidade. Então qualquer tipo de empreendimento, por exemplo, que tem que se instalar aqui, tem que ter uma contrapartida viária na Avenida Cassiano Ricardo, na Via Oeste, que hoje, para quem não sabe, aquilo é metade da Via Oeste.
Aquela que foi construída só a metade. Nós precisamos fazer a outra parte da Via Oeste ainda, né? Alargar aquelas faixas. Aquele é um lado da Via Oeste. Onde a ciclovia seria o canteiro central e você construiria mais uma via exatamente do mesmo tamanho que tem. No futuro, um VLT passando por ali também. Já diziam até que ia ser o trem-bala, né? VLT. VLP agora. Mudou, diziam né? que ia ser o trem-bala, né? Que ia passar, lembra? A estação ia ser ali. Pra Copa. Pra Copa. É isso mesmo. Aí, aqui, o que a gente precisa é dar uma destinação, né? Uma destinação adequada. O World Trade Center, para falar dele, era um projeto comercial de uma torre, mas você sabe quantos % do projeto era ocupado pelo World Trade Center? Então, falavam em 100 mil metros quadrados. O World Trade Center ocupava 15% da área. O restante era empreendimento imobiliário. Essa área acho que são 600 mil. Isso vai dar mais ou menos 90 mil metros que você acabou de falar. Né? O World Trade Center, o projeto, ele ocupa 15% da área. Os outros 85% da área eram prédios, é um empreendimento imobiliário. Eu não sou contra empreendimento imobiliário, muito pelo contrário. Eu acho que a gente pode aqui, por exemplo, criar projetos imobiliários respeitando o recurso. Hoje a gente tem aquela região nova em Santiago, no Chile, que foi feita toda uma readequação em relação a prédios. Então a gente, infelizmente, o que eu posso dizer é que provavelmente no futuro, seja eu como prefeito ou outros prefeitos, nós vamos perder essa vista maravilhosa. Porque um terreno desse, dentro de uma área central, tem que ser aproveitado. É até um desperdício para a cidade não aproveitar um terreno. Agora, qualquer investimento aí tem que seguir as regras da cidade, tem que trazer contrapartidas viárias para a cidade. Não, com certeza. Né? Então, e fazer um projeto urbanístico bacana, um projeto urbanístico adequado, com bons recursos, para que a gente possa aqui, se for o caso, até concentrar. Né? Hoje, o conceito moderno de urbanização é você criar uma compactação maior da cidade. Isso é fundamental, precisa ser feito aqui. Então, eu vejo que, com certeza, nós vamos perder essa vista, mas o lado positivo é que a cidade vai ganhar com geração de emprego, renda e com as contrapartidas viárias. Então, seja o World Trade Center, qualquer outro tipo de empreendimento imobiliário, eu enxergo que a cidade já deseja isso. Você vê, o Aquários é um bairro que hoje tem absolutamente tudo, né? Você consegue sair a pé e em todo lugar. Quem vem de São Paulo, o Aquários é referente. Quem vem de qualquer região de fora da cidade, busca o Aquários para viver. Eu tenho uma parente, por exemplo, uma prima que veio de São Paulo e está aqui no Aquários. O Aquários tem uma qualidade de vida enorme para quem vive aqui. O pessoal que não vive aqui critica, né? Acha que aqui, não, o Aquários falam como uma coisa ruim. Eu, às vezes, trago minha filha até na praça aqui do Aquários para brincar. A praça é maravilhosa. É maravilhosa, enfim. Claro, as ruas podiam ser um pouquinho mais largas, já que não sei se vocês sabem da história, mas aqui era um loteamento residencial, né, unifamiliar. Se as avenidas, faltou um pouquinho só das ruas serem um pouquinho mais largas. Mas a gente criar novos projetos, que incluem até a verticalização. Se forem projetos que, mesmo verticalizando, preservem a qualidade de vida e o meio ambiente, eu acredito que aqui seria um local ideal para a cidade. Mas esse ponto do World Trade Center, é mais fácil você cobrar de um World Trade Center toda a infraestrutura, né, as obras, falar para eles, né, olha, vamos mudar essa Cassiano Ricardo, vamos ampliar, do que você dividir esse terreno em vários e ter que falar com cada, sei lá, empreendimento. Não, tem um erro aí de interpretação. Na verdade, não. O que precisa, por exemplo, o World Trade Center queria vir para cá dividindo o terreno em dois, desmembrando. É isso que não pode acontecer. Isso tem que ser um loteamento. Então o dono tem que lotear e seguir as regras de loteamento. Se for um loteamento para prédios, as vias... A gente tem aqui a própria avenida aqui, Real Park, né? É o Real Park, aqui atrás, onde tem os prédios, que era da Gafisa, né? Onde ali é aquela avenida que liga onde tem a Toyota. Sim. Né? Ali na verdade, foi feito um condomínio, aquela rua foi feita dentro de uma área particular. E foi feito aquele loteamento para prédios. Aqui precisa ser feita a mesma coisa. O loteador precisa lotear, seguir as regras da cidade, fazer as vias adequadas, as avenidas e as contrapartidas. A partir daí, o loteador pode vender as suas áreas para o World Trade Center, para um só, para todos. O que a gente não pode deixar fazer era o que estava se pretendendo.
dividir, desmembrar o terreno e aí dentro, as ruas, etc., ser do jeito que o empreendedor quer. Não, tem que ser do jeito que a cidade quer. Oferecer novas ligações com a Via Oeste, ligações feitas de forma correta. No começo do nosso bate-papo, você falou que falta dipirona nos postos de saúde. Sobre saúde, você acha que os postos de saúde hoje, né, eles dão conta da demanda joseense? Não, de jeito nenhum, mas, bom, vamos lá. A saúde em São José gasta 550 a 600 milhões por ano. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Falta gestão, eu não tenho dúvida disso. Meu vice, que é o Dr. Ricardo, é um gestor da iniciativa privada, ele é um dos administradores do Grupo São José e é o vice-prefeito, além de médico. A ideia é trazer uma nova gestão. Na questão dos postinhos ou da UBS, nós vamos mudar esse jeito de atender. Criamos um projeto que chama UBS Resolve. O que é isso? Bom, para te dar o resumo e para quem está nos acompanhando. Hoje, 70 mil consultas são feitas nas UPAs e 40 mil consultas são feitas nas UBS. Ou seja, não existe a prevenção. A pessoa, o atendimento básico, ela vai direto na UPA. E a UPA fica uma fila gigante e as pessoas pensam que a solução, os maus administradores, é construir novas UPAs. Não. A solução é inverter esse número. Nós temos que dar mais atendimento básico do que atendimento de urgência e emergência. A UBS Resolve tem esse objetivo. Primeiro, a população vai poder marcar consulta qualquer dia da semana. Hoje eles têm que ir um dia da semana para marcar a consulta. Ele pode qualquer dia ir lá e pedir para marcar uma consulta. Os atendimentos de laboratório de exames serão feitos, a coleta dentro da própria UBS. Hoje já é feita por uma empresa terceirizada, que tem 5 postos. E a gente consegue levar, ela pode não ter esses postos e levar atendentes para todas as UBS, fazer esse trabalho na parte da manhã, das 7 horas às 9, quando a UBS praticamente não é utilizada, né, está ociosa. Então, fazer a coleta dos exames laboratoriais. E terceiro, os atendimentos de pequena complexidade, os atendimentos de urgência. A criança está com uma dor de ouvido, com uma dor de barriga, você está com dor de cabeça, a UBS hoje não atende. Você chega lá com uma dor de ouvido, ele manda você para a UPA. Aí você vai disputar lugar lá com alguém que está tendo uma apendicite, que está tendo um problema muito mais grave que o seu. É isso que a gente tem que mudar. Claro que para isso a gente vai precisar contratar médico, né? Mas essencialmente a gente precisa dar um novo modelo. Nós vamos criar uma unidade padrão que a gente chama, que vai ser a primeira UBS Resolve, e a partir daí fazer a modelagem para expandir para toda a rede. Tá certo. Essa foi a entrevista com o candidato do PSDB, Felício Ramute. Felício, a Rede Life Informa agradece demais a sua presença. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado, que tem uma reclamação, o tempo foi curto. Eu queria continuar falando aqui, o papo estava bom. Queria agradecer a oportunidade de contar para as pessoas que acompanham vocês, como eu penso e como eu vejo o futuro da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos vocês que assistiram, espero que possamos aí mais esse vídeo, mais esse bate-papo, né, ter levado para vocês mais informação para a decisão do teu voto. Siga a gente aí no nosso Facebook, no nosso Twitter, Instagram, Life Informa. Obrigado. Até o próximo vídeo.